Olá, bom dia para quem estiver num horário como o meu aqui, boa tarde, boa noite para quem assistir em outros horários. Acordei com dor de cabeça, estou muito cansada, a semana foi bem pesada para mim, então resolvi lavar a casa logo de manhã para respirar melhor, porque está um tempo seco. E depois deitei um pouquinho para descansar, para ver se passa dor de cabeça, mas eu não consegui. E fiquei pensando nos processos que me levaram à depressão e nos processos que me tiraram da depressão. E resolvi compartilhar aqui com vocês. Se tiver uma única pessoa que esteja precisando ouvir isso, já vai valer a pena ter feito esse vídeo. Geralmente, a depressão é uma apanhada de coisas, tá? São coisas que você vai acumulando ao longo da vida e em algum momento uma gota faz transbordar o copo. Dificilmente a depressão é por um item isolado, geralmente é uma sequência de coisas, e eu já vi uma psicóloga falando, e concordo plenamente, que a depressão é um aviso para você mudar as coisas na sua vida, mudar sua mentalidade, enfim, e poder seguir em frente. Então, algumas coisas que eu não aconselho, tá? É muito importante pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, automedicação. Segundo, parar a medicação sozinho. Terceiro, não se medicar ou não procurar ajuda. Isso é péssimo. Procure ajuda. Psicológica, principalmente, psiquiátrica também, mas para que você não se medique a vida inteira, é importante que você tenha um acompanhamento psicológico e faça algumas ações para descobrir o porquê da depressão, senão você vai ficar dependente. Né? Então, não tentem fazer as coisas sozinhos. A gente precisa de ajuda nesse momento depressivo. É claro que isso foi comigo, aconteceu comigo, mas não necessariamente vai ser útil para todos. Não necessariamente vocês vão conseguir sair da depressão dessa forma. Só que grande parte das coisas que eu vou falar, a maioria delas até, a ciência corrobora com isso, tá? De que a ação ajuda sim a melhorar os quadros de depressão. Então, agora vamos a como foi o processo dessa saída de depressão. Por mais ou menos 1 ano e meio foi o pico da minha depressão e depois eu ainda fiquei alguns anos sentindo os efeitos dela. Quando a minha neurologista falou que o meu caso, né, os sintomas que eu estava tendo não era uma inflamação cerebral, que foi o que ela pensou inicialmente, e sim uma depressão, eu fiquei com muita raiva, porque eu achava que depressão era coisa de gente fraca, de gente que não tem o que fazer. Eu estava ridiculamente enganada, tá? A depressão é uma doença como outra, qualquer pessoa pode ter, e principalmente pessoas que represam muitos sentimentos são fortes candidatas a ter essa doença, tá? É uma doença. Então vamos lá. Primeiro, eu ficava tentando analisar o que eu faria se eu não estivesse num estado depressivo. E tentava fazer. Você vai conseguir fazer da melhor forma possível? Não. Mas o que eu falo pra vocês, haja, vai, levanta, agora, vai fazer o que você acha que tem que ser feito. Tenta analisar o que você faria se você estivesse no estado normal e vá. No meu caso, eu fazia isso e ia arrastando os pés. Eu estava sempre tropeçando porque eu não tinha força na perna para levantar e andar normal. Ok. Mas eu ia e tentava fazer. Se eu tivesse normal agora eu iria lavar louça. Eu ia lavar louça. Com aquela dificuldade, mas faça mesmo assim. Não espere motivação, principalmente se você estiver no estado depressivo, para fazer nada. Tá? Não espere a motivação, porque nesse período você não vai ter motivação. Faça o que tem que ser feito apesar dele. Então, uma das coisas, agir tentando fazer as coisas que eu faria se estivesse normal. Uma outra coisa, eu comecei a tomar vitamina D, que eu pesquisando sobre o tema, eu vi que a vitamina D, ela é importantíssima nos quadros depressivos e para mim, qual foi o efeito que ela fez para mim? Ela começou a diminuir o meu pensamento recorrente. O pensamento recorrente é uma piração nesse período depressivo, porque aquele pensamento fica batendo, falando o quanto você é ruim, o quanto você não serve para nada, o quanto você é imprestável, o quanto as pessoas estariam melhor sem você. Meu Deus, que pensamento ridículo, para com isso. Mas enfim, é muito difícil de parar. Então, vitamina D ajuda nisso, nutrientes de forma geral, então se alimentem bem, procurem as vitaminas corretas. Se tiver algum médico naturólogo na sua cidade, busque, né, tente buscar. Mas eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer um tratamento médico. Então tem algumas vitaminas que elas não são tão prejudiciais, no sentido de que elas não acumulam no corpo. Então essas são mais seguras. Só que daí pesquisem vídeos sobre o tema para que vocês possam fazer da forma mais correta e que tenham orientação médica, mesmo que vocês não consigam essa orientação de forma direta, né, de forma ali, numa consulta médica, né? Mas tem muitos médicos bons que ensinam sobre nutrientes, sobre vitaminas na internet. Busquem. Mas o principal, gente, o que realmente fez diferença, foi eu descobrir o porquê que eu estava depressiva. Qual era o real motivo da depressão? E no meu caso, particularmente, era
falta de amor próprio. Aliás, eu tinha um ódio de mim insuportável. Eu não me suportava. E eu vinha descobrir isso no auge ali da depressão, enquanto chorava muito, muito, muito. E eu sempre tive fé. A minha fé é muito racional, né? Só que nesse momento de depressão eu não sentia nada, não sentia Deus, não sentia nada. E lendo o Novo Testamento pela milésima vez, eu não tenho religião, tá? Mas eu tenho fé em Deus, em Cristo, enfim. Lendo pela milésima vez a parte onde Jesus fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o como a ti mesmo saiu da palavra ali e bateu na minha testa. E eu percebi que, na verdade, eu passei uma vida amando sim ao próximo, é possível, tá? Só que odiando a mim como jamais odiei nenhuma das pessoas que me fizeram mal. A lista é um pouquinho grande das pessoas que me prejudicaram, principalmente no período de infância e adolescência. Beleza, tudo bem. Mas eu ressignifiquei tudo isso, eu comecei a buscar o amor próprio, eu comecei a buscar meios de gostar de mim, e muitas das coisas que eu fiz foi de fora para dentro, não de dentro para fora, tá? Muitos processos começaram a partir do... Primeiro, coisas que eu não gosto, começar... Isso eu já estava bem melhor no processo depressivo quando eu comecei a trabalhar no setor financeiro de um colégio. E nesse período eu tinha dificuldade de enxergar números. Eu já falei isso algumas vezes, vou falar várias outras. De reconhecer números. Enfim, só que esse pessoal que estava trabalhando comigo, que eu sou extremamente grata... aliás, obrigada, Andressa, João, Deus abençoe imensamente. A Vi também foi importante. Mas... principalmente a Andressa, ela falava que eu estava muito mal arrumada. Ela não falava com essas palavras, tá? Falava de uma forma bem mais engraçada, mas eu não vou citar aqui. E eles juntaram e me deram a primeira maquiagem. Eu já tinha, sei lá, 40 e poucos anos, e eu nunca me maquiei. Bom, agora eu tô sem também, só com um batonzinho. Mas eu nunca tinha me maquiado. E, gente, como você se sentir bem por fora, você se maquiar, você se arrumar, ajuda no processo cerebral. Ajuda sim. Isso, pesquisas revelam que tanto você fazer as coisas de dentro para fora quanto de fora para dentro ajuda nesse processo. Então, por exemplo, você começar a se maquiar, começar a arrumar o seu cabelo, arrumar a sua aparência, você vai se sentindo melhor, porque o cérebro, ele não tem a consciência de que, nossa, minha vida tá toda... Ele não tem essa consciência, tá? Então, se você começar a se arrumar, postura ereta, mão na cintura, Mulher Maravilha, esse tipo de coisa, ele ajuda nesse processo sim. Então, essas coisas que eu falei são algumas das coisas que me levaram a sair da depressão. Eu espero que você comece a agir. Entenda, nem tudo que eu falei aqui vai servir especificamente para você, mas uma coisa sim vai servir. A ação vai te ajudar a sair da depressão. Então, haja, vai, faz o que precisa ser feito. Débora, eu não tenho vontade, eu tô morrendo. Eu sei disso. Eu sei que a gente não tem vontade de fazer nada. Eu sei que o único desejo que a gente tem nesse momento de depressão é de não existir, mas você está errado. Se você está aqui, você tem sim algum propósito, você tem algo a fazer. O que a vida está esperando de você que você ainda não deu a ela? O que você está esperando de você que você ainda não se deu de presente? Descubra, responda as perguntas que você tem que responder, faça as perguntas corretas para si mesmo e vai em frente. Eu desejo imensamente que pelo menos uma única pessoa que esteja nesse estado possa ouvir o que eu estou falando e comece a agir em prol de si mesmo. Não pense em fazer nenhuma besteira, porque você vai estar prejudicando a vida de muita gente e não vai estar resolvendo a sua. Garanto isso. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.